Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São 9 horas e 13 minutos, horário de Brasília, do dia 7 de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, e vindo trazer diretamente para vocês aqui ao vivo dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ele, único, inigualável, abertura do mercado, sem a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo. Também vamos falar de commodities, parte gráfica, cenário corporativo, tudo isso esmiuçado, mastigado, sem gráfico na tela, sem economia, sem os blá blá blá, facilitando ao máximo a sua vida, porque a grande meta e ideia desta live é trazer educação financeira e investimento para a maior parte das pessoas que possam assistir, e por isso agradeço sempre a cada um dos grupos que participam, que recebem esta live de coração aberto, cada um dos administradores que autorizam, cada um dos participantes desses grupos que assistem, que curtem. Um abraço a todos vocês, cada vez mais crescendo essa comunidade, eu fico muito feliz e vamos juntos, não é mesmo? Ascender, buscar a nossa liberdade financeira, trabalhando com muita tranquilidade, conhecendo a questão da relação risco-retorno, esse mercado oferece as oportunidades, e a gente vai junto, né, trilhando o caminho do êxito, mas sempre com o pé no chão, mas a cabeça nas estrelas. Grande Alexandre Disney, grande abraço para você, grande abraço a todos os investidores mais, cada um de vocês, a galera lá da Austrália, pessoal, França, Portugal, Espanha, grande Paulão, sumido, abraço para você, grande Rodrigão também, Reinaldão, Renatinha, lindo meu camarada, melhoras e recuperação cada vez mais rápida para você, meu querido, beijo no seu coração. E vamos iniciar aqui com aquele trabalho clássico do mindset, aquele pensamento do dia, aquela palavra para lhe levar a um outro nível, para você refletir sobre a sua vida, porque aqui também não é só número, não é só dinheiro, a gente também trabalha a vida. Então vamos que vamos! Tem coisas pra gente falar bastante aí de mercado e ao mesmo tempo é resumido. Mas vamos começar com o nosso pensamento do dia aqui, com Convivendo com Você, do livrinho aqui do César Braga Said, de grande Vinição. Um abraço pra você, meu, que tá assim, né, garoto? Isso aí, parabéns, meu parceiro. Vamos falar aqui então. Hoje, grande Marcelão também, grande abraço para você. Vamos começar falando da questão da própria história. Quando o navegante começa a viagem, prepara seu barco, estuda sua rota, planeja seu itinerário e zarpa. Não pode saber quais tormentas o atingirão, nem se retornará. Mas mesmo assim, ele zarpa. Quem falou isso foi Edward Rutherford. A própria história. Aprenda a se autodeterminar. Não seja um barco à mercê das ondas e dos ventos, sem rumo, sem norte, sem identidade. Estabeleça objetivos e procure atingi-los. Faça escolhas e dê o máximo de si na vivência delas. Não fique esperando que o mundo se sujeite a você e que todos aplaudam seus gestos públicos ou anônimos. Busque o aplauso interior e faça sucesso no recesso do seu coração, na intimidade dos seus pensamentos. Se ganhar, aprenda a repartir os louros alcançados. Reconheça o valor dos que se doaram em seu benefício. Se perder, não acuse. Nem seja evasivo elegendo culpados. Fracassar vez por outra faz parte das experiências de quem deseja vencer, de quem quer viver. Estude seu passado, organize o presente e planeje o futuro. Mas tente reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, tem controle de tudo. Logo, conte com o improvável, o incerto, sempre presente na convivência social. Observe os outros e se observe. Tome iniciativas, mas aceite a colaboração de quem deseja ajudá-lo. Aprenda com os seus e com os erros alheios, crescendo em qualquer situação. Sua vida está em suas mãos e ninguém vai vivê-la por você. Portanto, não crie expectativas excessivas. Enquanto você permitir que decidam o tempo todo como deve viver, sua vontade não se desenvolverá. Decida sem arrogância e escolha sem prepotência. Não tenha vergonha de ser como é. Viva sua própria história,
mas não tenha a pretensão de que ela seja melhor do que as demais. O que importa é que cada experiência o renove, mude algo em seu olhar, acrescente, o faça um ser humano melhor e mais feliz. E com essas palavras digníssimas e digníssimas, meu Brasil Baronil lá fora, vamos iniciando os nossos trabalhos aqui, com o nosso índice futuro batendo 0,37% de queda. No presente momento, índice futuro caindo aí levemente. Márcio, me explica uma coisa, pelo amor de Deus, vou ficar louco com esse mercado. Por que, senhor, e por que cargas d'água? Ontem a gente estoura a boca do balão, né? Depois de um dia de queda pesado, loucura, 2,5 de baixa. A gente ontem sobe 2,06, vai próximo dos limites que você falou. Aprova-se a reforma da Previdência na noite de ontem, e aí o que era para ser o estouro da boiada está sendo um cenário de leve queda a princípio. Por que, senhor, isto? Simples. Já ouviu aquela frase clássica de a bolsa sobe no boato e cai no fato? É isso. A gente não subiu todo o potencial para recuperar, como eu falei para vocês. Atingimos ali a proximidade da média de 8 períodos, que estava em 102.300, chegou no melhor momento a 102.178. Foi uma belíssima recuperação, fato, uma belíssima subida. Tem potencial ainda que hoje reverta esse cenário, tá? O mercado está um pouco assim, mais ou menos, porque a gente tem a votação dos destaques que podem suprimir aí a questão do total do montante, que possa literalmente aí vir próximo de 1.932 bi. Um beijo no coração, minha cunhadinha linda, seja bem-vinda. Então, a gente tem aí essa votação, começou às 9 da manhã, vai até o final do dia e pode aí suprimir. Realmente, então o mercado está um pouco tenso, vendo será que vai ter algum corte? E isso pode vir a afetar. Ah, Márcio, mas pô, passou, mesmo que com menos votos aprovou. Sim, é bom, mas o mercado muito provavelmente pode ter precificado isso ontem. Um beijo no coração, tio, também seja bem-vindo. Então, fique esperto, fique atento. Como eu sempre comento, nem tudo que reluz é ouro. Tivemos um dia muito forte ontem, muito bom, muito positivo. Correu, o dólar caiu 0,55%. A gente viu aí um detalhe, eu trouxe aí com relação aos saldos investidores estrangeiros, comentando com os investidores mais, que ainda inspira cuidados, isso é importante. Esse dado está atualizado até o dia 2 de agosto e saldo dos investidores estrangeiros está o seguinte: os investidores estrangeiros estão negativos já no mês de agosto. Lembrando que a gente via um saldo negativo gigante já no ano, no mês passado, mas tinha aquela questão de férias e tal, não é bem assim, quando voltar o negócio vai correr. Eles já estão com 2 dias de agosto negativos em 1,5 bi. E somente no dia 2 eles venderam 724 milhões de reais. Então não é bem assim. A galera ainda está um pouco cética, ainda mais com as questões externas que a gente vê, as guerras comerciais, mas aliviou, mas os Estados Unidos deu aquela afrouxada, a China também botou algumas métricas para segurar a yuan, e aí aquela pressão de manipulação que os Estados Unidos tinham levantado caiu um pouco por terra, os Estados Unidos mais propensos a bater papo, e isso tem um potencial bacana. Tem, mas já a galera já rodou tudo que podia ontem. Hoje a gente já está com um cenário um pouco mais avesso a risco novamente. Voltaram-se aí alguns cenários não tão positivos, mesmo com um dado negativo que tende a ser positivo na Europa, como a produção industrial que houve lá na Alemanha, que veio aí com índice de 1,5 de queda, esperava uma queda só de 0,4, isso demonstra que a maior economia da União Europeia está em declínio sério, e isso, o normal era repercutir pesado, repercutir negativamente. Porém, contudo, entretanto, tem a questão daquele afrouxamento, né, monetário, quantitative easing, que possa surgir para abarcar, para segurar a onda dos mercados europeus. E aí, pessoal, deu uma animada até. Pô, que beleza, o resultado foi horrível. Caramba, pode acontecer então esse quantitative easing até um pouco antes. E aí, por isso, a onda por lá estava sendo um pouco mais amena. No restante, no cenário aí geral, a gente vê os mercados norte-americanos azedando. Teve o resultado da Disney que foi divulgado ontem, que os Vingadores Ultimato não conseguiram segurar a onda. Fênix Negra aí do X-Men deu uma pesada no resultado, mas
também a galera esperava um número muitíssimo forte. Não veio um número muito bom, mas não veio tão forte quanto se esperava, e aí a galera bateu. Isso também pesa um pouquinho no humor do mercado norte-americano. Basicamente, o resumo da ópera é isso. Ontem a gente subiu muito forte e a gente ainda manteve, mesmo com essa alta, eu comentei com vocês ontem na abertura, manteve-se a tendência de baixa no curtíssimo prazo, no curto vai aí se delineando, então tem que ficar esperto, porque a tendência maior é de queda. Então tem que ficar atento, ficar esperto, tem balanço para sair, tem algumas coisas relevantes, os números que saíram. Vou falar de Magazine Luiza. Rodrigão, um grande abraço para você. Sabendo que tá dando uma navegada, mas fica esperta aí, Magazine Luiza, fica de olho, fica atento, fica ligeiro, e vou falar também para você desse ativo, meu querido. Então, a gente mantém o viés aí de cautela, que eu peço para vocês, cenário, né, porque a gente foi aos 102 mil, deu uma descolada de 100 mil, que a gente está às mil maravilhas, a gente ainda precisa, se conseguir reagir hoje, abrir em baixa, ficar aquele cenário mais ou menos, e aí a questão da supressão não vir como esperado, ou não conseguir suprimir nada, aí tem um potencial de reverter o mercado, até a gente conseguir entrar dentro dessa média de 8, que está em 102.300, podendo chegar no melhor cenário a 103.300, 103.400 na média de 20 períodos. Seria bem legal se a gente conseguisse aí atingir essa região. Se não, se a gente tentar, se a gente dar aquela furada de leve na média, se conseguirmos dar ao longo do dia isso, dar aquela reversão, mas depois desanda de novo, aí o cenário dá uma arrefecida nos ânimos, no potencial que tem, a gente pode voltar aí realmente ao cenário de continuidade de baixa. É um pregão importante, meio de semana, praticamente vai definir como é que vai rolar aí uma quinta e sexta-feira. Com relação à reforma da Previdência, no Senado, galera, vai demorar um pouquinho, vai ter resenha para chuchu, só dia 20, lá entre dia 20 e dia 30, que vai começar a ser votado por lá. Então, vai ter a questão de hoje aí, da supressão, como é que vai ficar, vai fechar hoje mesmo, a gente já vai ter a noção clara do que vão querer cortar ou não, aquela questão que falaram, meu Deus, vai ser 5-1, vai incluir reforma da Previdência, vai incluir isso, vai incluir aquilo, ainda tá tudo isso em stand-by. O grande foco é a reforma da Previdência, que é o que já está rolando. Tudo ou mais, todas as outras informações da especulação, para animar ou para desanimar. Trabalha com o que já existe, com o que já tem. A gente tem um cenário que aguarda melhores resoluções lá fora, entre Estados Unidos e China, questão da Europa, questão lá na Ásia também, dissecando esses dados, essas informações de guerra comercial, e a gente, com reforma da Previdência, as rusgas de Bolsonaro, imprensa, como é que isso vai se comportar, mas o que é mais importante, excluindo esses fatos, é a economia está crescendo, a economia está melhorando, a visão dos investidores estrangeiros com o nosso país está melhorando? Vão aportar mais capital aqui? O cenário econômico tende a melhorar esse ano, melhorar mais ano que vem? É nisso que eles estão se baseando para botar dinheiro ou não. E no momento, não estão. Estão tirando recurso. Então, olho no lance. Falando em como os mercados internacionais estão rodando neste exato momento, a gente vai abordar aqui o S&P 500 já começando a descer a ladeira nos seus índices futuros, 0,34% de baixa, ele que estava positivo de manhã, 0,29, 0,30, deu uma desandada. Dow 30, 0,39 de baixa, Nasdaq 0,22% de queda. S&P 500 VIX índice do medo 0,55 de queda, demonstrando uma ligeira propensão à tomada de risco, porém não está se concretizando aí totalmente nos mercados internacionais e a gente precisa ficar um segundinho só, meus queridos. Um segundo. Agora sim, a bateria estava acabando, né? Mas não pode. Então, a gente fica aí com esse cenário um pouco mais modorrento, né, lá nos Estados Unidos, enquanto o mundo está querendo dar uma reagida pelas questões da Europa. China também mais ou menos, e a gente aqui está mais ou menos. Então, pode acontecer. Então você espera a abertura, vê como vai se comportar, como vão ficar os ativos, para aí você assumir posições controlando seu risco baseado na sua estratégia, se você quer day trade ou se você quer swing. E se você já tem uma posição que está carregando há um tempo, pense bem, olhe com carinho e veja questão de realizar ou não, beleza?
Com relação aí a mercados europeus, DAX da Alemanha 1,22 de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,76 de alta, CAC 40 da França 1,32. Eurostoxx 50 conglomerado das médias dos mercados europeus batendo 1,27. Com relação à Inglaterra, a gente vê ainda o salseiro entre o não acordo e a saída sem acordo, que pode pesar, e a questão de buscar algum tipo de acordo, tá ainda essa celeuma ali, Boris Johnson fazendo pressão, o pessoal não querendo muito, enfim, tem a questão da Escócia buscando sua independência, tem diversos detalhes ali que ainda precisam ser resolvidos internamente para depois voltar aí a carga, a questão do sai da União Europeia, com acordo, sem acordo, como é que vai ficar? Então vamos acompanhar, mas isso vai causar um bom rebuliço interno lá no Reino Unido. Com relação à Ásia, Nikkei 225 no Japão 0,33 de baixa, Xangai na China 0,32% de baixa, Shenzhen 0,51 de queda, China A50 0,53% de baixa. Esses aí são os índices mais relevantes da China. Hang Seng Hong Kong ligeiramente em alta, 0,08% no positivo e operante. Com relação aí a commodities, petróleo, o WTI, nesse exato segundo, vai bater no 0,47% de queda, 53 dólares e 38 centavos. O Brent, 0,51% de baixa, ainda sofrendo com as questões de guerra comercial, cenário que não está tão claro assim, 58 dólares e 64, Brent referência na Inglaterra e global. Falando de ouro, esse sim está disparando. Nesse cenário de incerteza, ele está navegando firme e forte. Ouro, 1.504 dólares e 45 centavos, 1,36% de alta para o ouro, galera. Vai se defendendo aí. Com relação à criptomoeda Bitcoin, que é, de acordo com alguns analistas internacionais, é mais especulativo do que hedge, do que proteção, está caindo 0,60 aos 11.726 dólares. Dólar nesse momento, 3,9694, 0,23% de alta, lembrando que ontem caiu 0,55%. E com relação a minério de ferro na Bolsa de Mercadorias da Aliança China, no contrato com vencimento para janeiro mais líquido, fechou com queda pesada. Commodities sofrendo seriamente. Hoje a gente vê o minério de ferro aí que tomou uma chapuletada de 5,37% de queda nos seus contratos futuros. Então, meu amigo, minha amiga, atenção. Vale tem grande tendência de sofrer no dia de hoje. Siderurgias também podem vir a sofrer, então fique esperto. Aí a gente pode ver com a questão do resultado da Gerdau se consegue trazer um pouco mais de alento para o mercado. Mas cabe aí ficar bastante espertinho, porque o mercado asiático também não fechou às mil maravilhas. Falando de balanços, resultados, notícias relevantes. Uma notícia relevante, hoje a gente não tem nenhum dado econômico assim fortemente, nenhuma coisa absurda, no seu estoque de petróleo, o estoque bruto de petróleo que sai aí 11h30 da matina, então tem aí a expectativa, o mercado está de olho, está atento com o que pode vir a realmente ocorrer, mas não é de grande peso ou vai causar um grande rebuliço no mercado no dia de hoje. Então vamos ficar, digamos, espertos com as questões aí que nós temos a respeito dos dados, mas nada também de grande desespero de causa. Vamos falar aqui com relação ao que tem de dados a respeito dos balanços, o que pipocar, isso aí é o que é relevante. BB Seguridade teve um lucro aí bem acima do esperado, já deu aquele agrado para o mercado, ajustou até o dance dele para cima, então é algo também que mantém a positividade, vai seguindo a linha até da IRB, que divulgou seu resultado também, foi muito bom, teve um lucro líquido de 1,87 bi, uma alta de 18,4%, um crescimento de 15,1% no semestre, é o maior resultado recorrente da história da companhia, então ponto final. Teve outras questões aí de resultado de seguro prestamista que teve uma alta de 86%, então as coisas caminharam bem, os prêmios tiveram alta de 18,5%, então tudo caminhou direitinho e ela revisou até, como eu falei, a projeção aí do lucro líquido para esse ano, no intervalo de 5 a 10 para 8 a 13, caminhou bem, tem tendência aí a rodar positivo. Gerdau apresentou um lucro líquido de 373 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, o desempenho foi ruim, 45,6% inferior ao reportado no mesmo intervalo do ano passado.
No semestre, somou de 125 milhões de reais, um decréscimo de 28,1%, resultado ruim, ponto final. Não tenho que ficar argumentando ou contra-argumentando. O resultado veio ruim e deve pesar negativamente. Receita líquida recuou, o EBITDA também teve queda de 10,5%, mesmo com o aumento da receita líquida por tonelada vendida, os desinvestimentos afetaram a receita líquida e aí deu essa desandada. Botou uma questão de pagamento de dividendo de 7 centavos por ação. O pagamento deve ocorrer dia 28 de agosto, com base na posição acionária do dia 16, lá na sexta-feira que vem. Elas ficam ex aí na segunda, dia 19. Então, é isso que a gente tem. O resultado não foi legal com relação a Gerdau e precisa ficar bastante atento nesta evolução. Com relação a Cosan, a companhia mexicana FEMSA e a Raízen, a sociedade da Shell aqui no Brasil com o grupo Cosan, anunciou na terça-feira agora, mais propriamente dito ontem, uma joint venture para expandir os negócios com questão de loja de conveniência. Nova companhia avaliada em 1,1 bi. Vai acelerar essa expansão nas lojas de posto de combustível, criar uma rede de lojas na marca Oxo, não sei se é assim que se fala, Oxo, enfim, o que vai rolar, mas esse é o nome, OXXO, que é o nome da parada, e aí tem o potencial de dar um gás aí no ativo no dia de hoje. Vamos ver como é que isso vai caminhar. A RD, a Hidrogasil, apresentou um lucro líquido aí de 140 milhões pelo IFRS, uma expansão de 13%. Foi um lucro direitinho, bonitinho. Ela que veio caminhando bem ontem, tem potencial para sustentar, mesmo que o mercado aí não fique às mil maravilhas no dia de hoje. É um papel defensivo, a galera curte uma defesa. E com relação a Engie Brasil, reportou lucro líquido também de 385,4 milhões de reais, teve um desempenho 34,6% inferior ao mesmo período do ano passado, estado ruim. EBITDA dela caiu 13%, a receita operacional teve um montante levemente superior ao mesmo período do ano passado, então o resultado não ficou bom. Então, olho também vive em quem está com Engie Brasil. Agora vamos falar diretamente, já comentei com vocês a respeito aí de Ibov, o que nós temos aí de suporte, mantém-se os mesmos patamares prontos, e só para resumir para quem ficou perdido e chegou agora, precisamos passar de 103.300, que pode gerar um fluxo para 103.900, depois região ali de 103.300, a gente tem 102.300 para romper. Rompeu 102.900, depois 103.300. Pronto, onde está a média de 20. Parte de baixo, perdemos aí suporte na faixa de 101.600, que pode descer um pouco a ladeira aí em região de 100.950 e depois aí fundo na faixa de 100.000, 99.600. Foi os últimos fundos aí recentes. Então esses são os pontos. A gente está com uma tendência agora batendo um pouco mais para queda de 0,55% de baixa. Mais uma vez eu repito aqui, pode esse cenário mudar. Depende da questão da supressão, reforma da Previdência tem para pipocar, o cenário externo, tweet de Trump, tem essas questões todas. Mas está com um cenário mais para realização do que para caminhada positiva. E a baixa vai aí de acordo com a linha de tendência de queda no curtíssimo prazo que está se estendendo para um curto. Fechado? Falando agora de ativos, vamos falar logo de Magazine Luiza, MGLU3. Querendo saber de alguns outros ativos, fiquem extremamente à vontade para colocar aí, magnânimos e magnánimas. Magazine Luiza foi o seguinte, o ativo performou aí, depois da questão do seu desdobramento de 8-1, 34,50, deu aquela caminhadinha bonitinha, 36,60 foi o seu fechamento. E aí, o que pode acontecer com ela, Márcio? Se perder 36,27, isso olhando aqui para o gráfico de 60 minutos para trabalhar aqui o dia de hoje, podemos voltar até uma região de R$ 35,50. Então, atenção, voltar a R$ 35,50 se perder 36,27. Márcio, e parou nessa média em 35,50, nesse esquema, tá de boa? Posso voltar a comprar? Vai precisar ter uma figura de reversão para voltar aos melhores momentos. Se não, se perder aí com vontade 35,50, a gente pode ver esse papel querer voltar até 34,81, 34,40. Então, esse é o esquema. Márcio, beleza, só jogou para baixo. Para cima, o que nós temos? Para cima, tem que performar acima de 36,70 para depois buscar a região de 37,10
E aí depois tem caminho 37,50, 37,90, 38,40. Então tem esses caminhos aí para cima se ela conseguir reagir. A figura que deixou aí o cenário no final do pregão de ontem é de potencial continuidade de alta. Mas eu lembro a vocês, estamos com índice futuro negativo, ela tem o seu apelo na questão do Ibov, num cenário dando uma azedada, ela pode sofrer por causa da alta que ela teve bem bacana no dia de ontem. Então, vale, né, ficar atento, ficar esperto como ela vai fluir no dia de hoje. Rodrigão, fique esperto, fique atento, monitore esses pontos e vá para o abraço aí. Procure já também ajustar o seu stop, digamos, de perda, que é o stop aí de lucro, só para você não deixar um lucro seu forte para trás. Eu não sei se o seu posicionamento é de curtíssimo prazo ou de longo, mas vale a pena alguns ajustes. Beleza, campeão? Falando com relação aí a Vale 3, vamos falar de GBR, né? Antes de Vale 3, vamos falar de GBR4 por causa do balanço. Ela que está quase na região do pré-sal, quase junto com a Petrobras ali, tentando fazer uma joint venture, caiu para chuchu, o papel R$ 13,09, veio tentar perder os R$ 12,95 e o seguinte, se perder os R$ 12,95, a gente tem aí um potencial para ver esse papel recuar com um pouco mais de dignidade, descer a ladeira com disposição e aí perde-se um suporte importante que remete lá a 25 de junho de 2018, que é na região de 12,98, então a mínima de 12,95 desta semana é relevante. Se perder essa região, a gente pode ver o ativo querer voltar a 12,50 e depois até um R$ 12,30. Então, fiquem atentos, espertos, porque isso é relevante e pode chamar mais quedas. Para cima, deu uma reação, teleconferência demonstrou algum negócio espetacular, o mercado olhou, meu Deus do céu, caiu tudo, tinha para cair, agora vai subir. Pode acontecer, a gente não descarta nada aqui, vocês já me conhecem. Passando da região de R$ 13,10, a gente tem caminho para R$ 13,30 e depois R$ 13,50, R$ 13,60, onde estão as médias aí de 8 períodos. A de 20 ainda está um pouquinho distante, está em 14,15, mas dá para se basear nessa região aí. Bradescão, vamos lá, BBDC4, enquanto o índice futuro vai azedando mais, aí 0,63 de queda. Último ativo vou passar aqui no dia de hoje para a gente fechar os nossos trabalhos. 9 horas e 40 minutos. Rodrigão, grande abraço. Vamos lá, Bradesco. Fez a máxima em 34,36, mínima em 33,74 e aí o seguinte, passou de R$ 34,50, só para te dar uma arredondadinha para cima bonita. A gente tem um caminho aí nada espetacular, gigante, qualquer coisa assim. A gente vai para 34,85, 34,80, dentro dessa margem onde está a média de 8. Passando disso, a gente pode sim ter um pouquinho mais de fluxo para 35,40, 35,30. Depois ele pode chegar a 35,80, 36,20. Parte de baixo, deu uma azedada, perdeu 33,74, que foi a mínima de ontem. O que acontecerá? Podemos voltar à região de 33,37 e depois disso a gente ter aí uma caminhada um pouco mais de disposição para a região de 33, 33,10, que depois se vira a perder 32,78, 32,30. Fechado, pessoal? Grandíssimo abraço a todos, um excelente dia, um bom pregão, quase deu trava-língua, né? Bons negócios, tudo de bom para vocês. Nos vemos amanhã, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal aqui, Márcio Orega no Facebook, Márcio Orega no LinkedIn. Tenha Mais Money no YouTube, Mais Money também no Facebook, você acompanhar os vídeos, e a gente vai preparar também algo para você de renda fixa, falando desses ajustes de taxa de juros, o que pode acontecer. Tá no forno, já sai aí, não vai ser nada gigante, coisa curtinha, mas vale a pena você acompanhar, beleza? Então tudo de bom, um excelente pregão e nos vemos amanhã. Nossa despedida tradicional agora. Tchau!